5 maiores bateristas de rock de todos os tempos. Este é o assunto deste vídeo. Presta atenção. Eu botei 6 bateras, porque na verdade são 6. O que é, meu amigo e minha amiga? Você ainda não é sócio do nosso grupo secreto lá no Facebook? Nesse grupo eu coloco textos exclusivos, matérias exclusivas, dicas de discos, livros e respondo a todas as perguntas que os nossos sócios fazem lá para mim. Agora, às terças-feiras, nós temos uma live às 21 horas. Eu respondo a qualquer tipo de pergunta, ainda mostro os meus discos raros que eu tenho lá na coleção. Enfim, é interatividade total e diária, praticamente em tempo real. Para você ser sócio é muito fácil, basta que você acesse o primeiro link aqui na descrição do vídeo e você vai entrar na nossa nova plataforma de apoio, que é o Apoia-se. E lá você vai ter toda a orientação para se inscrever e fazer parte do nosso seletíssimo grupo secreto lá no Facebook. Meu amigo e minha amiga, este vídeo aqui traz para mim um apanhado dos 5 maiores bateristas de rock de todos os tempos. Porque na verdade são 6, os meus favoritos. Claro que antes de eu começar esse vídeo você vai fazer a sua inscrição aqui no canal, vai visitar a nossa loja que tem uns produtos muito legais, muito divertidos. E eu resolvi fazer essa lista porque realmente muita gente me pede. Claro que se eu for colocar todos os meus bateristas favoritos de rock, essa lista aqui teria 50 nomes. Mas eu resolvi escolher 5 deles, porque na verdade são 6, que fizeram com que eu me apaixonasse cada vez mais pelo rock and roll. Isso desde os tempos em que eu era moleque. Foram inclusive bateras que de uma certa forma me ajudaram muito a ser um baterista, né? Como eu sou hoje também. E exerceram uma influência muito grande. Eu aprendi muito com esses caras. São 5 deles, tá? Infelizmente. Eu vou até em outros vídeos colocar outros nomes assim, aqui, mas nesse vídeo aqui são 5 principais. E assim, foram 5 que eu escolhi não pelo lance da técnica, tá? A técnica não foi o de menos. Na verdade, esses 5 eles foram escolhidos pelo impacto que eles causaram, não apenas em mim, mas em todo mundo que gosta de rock desde a década de 60. O primeiro deles, e eu vou colocar aqui não numa ordem de preferência, nada disso, é uma ordem simplesmente aleatória. E eu quero começar com um dos mais injustiçados, que é o Bill Ward do Black Sabbath. Pois é, cara, desde o início do Black Sabbath, o Bill Ward, ele forneceu para aqueles riffs espetaculares do Tony Iommi e aquele baixo gorduroso do Geezer Butler. O Bill Ward, ele ofereceu o apoio perfeito. Inicialmente ele tinha um set muito minúsculo, né? Com poucas peças e evidentemente que com o passar dos anos esse set foi aumentando, né? E ele construiu, mesmo com esse set bem reduzido no começo, quando ele tinha lançado, por exemplo, o Black Sabbath e o Paranoid, né? Que são discos sensacionais. O que acontece, cara? Ele construiu uma base muito sólida e muito pesada. E é engraçado que ele também recheava essas bases com os detalhes tão simples quanto geniais. Por exemplo, aquela quebradinha do chimbal que tem naquele momento de uma dinâmica menor no War Pigs, por exemplo. Aquelas viradas mirabolantes que ele faz no Symptom of the Universe, que está no Sabotage, né? Eu vou até mostrar o disco aqui para vocês. Bom, eu tenho tudo aqui, ó. Meu, adoro. Vou nem mostrar aqui. Aquela condução tétrica que ele faz na música Black Sabbath, aquele mini solo de bateria que tem no meio de Supernaut, as várias levadas que ele faz ao longo de Killing Yourself to Live. Então o Bill Ward, ele manteve todos nós ligados em tudo que ele fazia, até o Heaven and Hell, né? Aqui, cadê o Heaven and Hell? Tá aqui, né? Tá aqui, Heaven and Hell. Vou mostrar aqui pra vocês. Cara, tem que mostrar esses discos aqui pros seus filhos, viu? Aqui, ó, Heaven and Hell.
Excelente disco. Só que o que acontece, cara? Dali em diante, ele tinha problemas de saúde muito sérios, ele realmente se ressentiu da saída do Ozzy. E do Heaven and Hell em diante, ele foi finalmente derrotado pela bebida, pela cocaína e pela saúde completamente debilitada, né? Tanto que ele saiu e depois ele foi substituído. Ele tentou uma carreira solo muito errática, né? Eu tenho, por exemplo, só esse disco aqui, ó, que chama-se When the Bucket Breaks, tá? Que é um disco razoável, só que ao mesmo tempo ele tem um dos discos mais constrangedores da história da música, que foi um álbum solo que ele lançou em 2015, chamado Accountable Beasts, que é uma das coisas, é simplesmente pavoroso. E ele até voltou com o Black Sabbath naquela época do Reunion, né? Saiu novamente. E hoje, cara, o Bill Ward, ele tem um programa de rádio, se eu não me engano, numa emissora, um programa de rádio mensal numa emissora pequenininha nos Estados Unidos, né? Ele tentou voltar ao Black Sabbath, mas a saúde realmente não deixou. Mas ele é um cara muito injustiçado e pra mim ele é realmente um dos 5 maiores bateristas de rock de todos os tempos. Outro batera sensacional e que realmente é um dos meus favoritos é o Cozy Powell. Cara, a primeira vez que eu soube da existência do Cozy Powell foi quando saiu esse disco aqui no Brasil, ó. Que eu tenho, ó, Rising. Esse disco aqui foi uma pedrada na cabeça da gente, né? E aí, ao mesmo tempo que a gente ia acompanhando a carreira do Cozy Powell com o Rainbow, né? Depois ele soltou esse disco maravilhoso aqui, que é o On Stage, gravado ao vivo. Tinha o Long Live Rock and Roll com o Rainbow. Esse aqui foi a despedida dele, que é o Down to Earth. O que acontece? Aí eu comecei a voltar no tempo e buscar os trabalhos anteriores. E aí eu fiquei simplesmente maravilhado com, por exemplo, os discos que ele gravou com o Jeff Beck, né? Quando ele fez parte do Jeff Beck Group. Aqui, ó, esses 2 discos aqui são realmente sensacionais. Teve também a fase que ele tocou no White Snake, aqui que você lembra muito bem. E também os discos que ele gravou com o espetacular grupo do Michael Schenker, que era o guitarrista do UFO. Esse aqui que é o Michael Schenker, é o MSG2, que são os discos pesadíssimos, e tem evidentemente o ao vivo One Night at the Budokan, que é um disco ao vivo espetacular. Eu me identifiquei tanto com a maneira como o Cozy Powell tocava, cara, que eu, além de acompanhar a carreira dele, eu fui atrás dos discos solos que ele tinha, que eram os discos muito diferentes, né, do que ele costumava. Era uma coisa mais puxada pro jazz rock, mas era também muito pesado, como o caso, isso aqui é a edição japonesa do Tilt, né, inclusive com o Obi aqui, tem o Over the Top, tá vendo? E tem o Octopus, tá vendo? Que são os discos um pouco mais puxados pro jazz rock, mas assim, eram... O que eles tinham em comum, cara? O negócio do Cozy Powell era descer a porrada. Muito pouco de sutileza, vamos dizer assim. E mesmo quando ele tentava ser sutil, ele soava muito pesado. Até mesmo, por exemplo, em trabalhos que eu não gosto muito, quando ele passou a integrar o Black Sabbath, a integrar a banda do Brian May, eu não gostava muito dessa fase, mas eu acompanhava porque era muito legal ver o Cozy Powell, era muito legal ver e ouvir o Cozy Powell tocando, que é um cara que ele distribuía cacetada por onde ele passasse, assim. Simplesmente um batera espetacular. Outro dos meus favoritos, obviamente, é o Keith Moon, do The Who. Poucos músicos foram assim tão birutas quanto ele. E essa maluquice, ela era levada também para a bateria, para a maneira como ele tocava. E isso desde o início, ao longo da carreira do The Who, desde esses tempos aqui, ó. Eu tenho todos os discos do The Who, mas desde essa época, olha aqui, essas edições lindas, 2 discos em um, o Tommy. Aqui, ó. Aqui tem o Quick One com o céu alto. Enfim, toda essa... Eu sempre acompanhei o The Who e o Keith Moon, porque eu realmente, a maneira como ele tocava
era simplesmente contagiante. Ele nem usava chimbal, ele colocava um ride aqui do lado e fazia uma barulheira ensurdecedora, mas ao mesmo tempo extremamente vibrante. A maneira dele tocar era uma maneira meio anárquica, assim, tanto na hora que ele conduzia as músicas, quanto naquelas viradas. A presença de palco dele era simplesmente hipnotizante. Pô, quem não lembra o cara era tão maluco que ele chegou até a desmaiar uma vez no meio do show do The Who e o Pete Townshend chamou alguém da plateia para tocar no lugar do cara. Se eu achar esse link aqui, eu vou colocar aqui. Aliás, eu vou colocar aqui os links, cara, de ótimos sons de todos esses bateras. Não deixa de assistir. E o Keith Moon, quando ele morreu em 78, ele já estava decadente, ele já estava obeso. E a morte dele encerrou um capítulo muito maluco na história da bateria no rock. Outro batera da minha lista que não pode faltar é o Ian Pace, do Deep Purple. A primeira vez que eu ouvi o Ian Pace, logo no In Rock, eu já caí de costas, né? Porque o estilo dele, ele tinha um estilo que era refinado e rude ao mesmo tempo. E era uma coisa inacreditável ouvir o que ele fazia, né? Em todos os discos posteriores, Machine Head, Made in Japan, Burn, o Who Do We Think We Are, Fireball, em todos esses discos, cara, a minha admiração por ele ia crescendo exponencialmente. E ele tinha ele é dono de, até hoje, ele é dono de uma técnica única. E ele tem um swing, cara, que é simplesmente arrebatador. Vide, por exemplo, que ele fez no Stormbringer, que é quase um álbum de black music. E hoje o Ian Pace é praticamente uma unanimidade entre os bateristas. E ele levou esse tipo de excelência dele nos trabalhos fora de Purple. Na época, por exemplo, que ele tocou com o Gary Moore, naquele projeto que ele tinha com o John Lord e o Tony Ashton, por exemplo, que era muito mais swingado. Enfim, o Ian Pace é uma unanimidade total. É claro que eu não posso deixar de incluir o Neil Peart nessa história. E assim, eu não sei mais o que eu posso falar a respeito do Neil Peart que eu já não tenha dito nos vídeos anteriores e escrito. Neil Peart era um assombro tão grande e não importa qual estilo de rock que você tocasse ou que você gostasse. Era outra unanimidade. O Neil Peart talvez foi o único batera que eu lembro dentro do universo do rock que ele usava os solos que ele fazia como se fossem composições, com começo, meio e fim. Então, e não como a grande maioria dos bateras faz, que é uma exibição de exercícios disfarçado de técnica, que impressiona quem é leigo, mas para quem é batera o cara fala, pô, não, isso é exercício. Então, o Neil Peart ele não fazia isso, cara. Cada solo dele era uma composição, com começo, meio e fim. Eu não tenho mais o que falar a respeito do Neil Peart. Ele tem que estar realmente nessa lista dos 6 maiores bateras de todos os tempos. E é óbvio que eu deixei por último mais um dos meus favoritos, e que também é uma unanimidade, que é o John Bonham, do Led Zeppelin. Pessoalmente, quase todo mundo que o conheceu o considerava um dos piores seres humanos do mundo artístico. Inclusive eu recomendo que você leia esse livro aqui, ó, do Bill Graham, que foi talvez o grande promotor de shows dos anos 60 e dos anos 70 no mundo, mas principalmente nos Estados Unidos. Ele era dono do Fillmore East e do Fillmore West, e ele conta aqui algumas histórias a respeito do John Bonham, da convivência que ele teve, que são umas histórias, cara, se você termina de ler isso aqui, você não tem vontade de ouvir Led Zeppelin. Mas enfim, independente dele não ser o ser humano dos melhores, cara, como baterista, o John Bonham era simplesmente demolidor. Você ouve os discos do Led Zeppelin e você fica de queixo caído. Embora grande parte do mérito do som que o John Bonham mostra nos discos do Led Zeppelin vem do Jimmy Page como produtor. Exatamente, cara. O Jimmy Page, ele foi o grande responsável por aquela sonoridade que o John Bonham tinha nos discos do Led Zeppelin. Mas enfim, a maneira como logo de cara, assim, a maneira como o John Bonham ele conduzia as músicas do Led Zeppelin com uma mistura de peso avassalador, de técnica, de swing,
era um negócio simplesmente inacreditável. Assim, eu até, para quem duvida disso, você pode até pegar o disco que a gente considera como um disco mais acústico do Led Zeppelin, que é o Led Zeppelin 3. Inclusive essa edição que eu tenho, deixa eu até mostrar aqui para vocês que essa edição é uma edição original, ó, da capa giratória aqui, ó. Tá vendo? Ó, vou mostrar aqui para você. Isso é só uma historinha aqui, ó. Aqui, ó. Dá para ver aqui, ó? Vai girando aqui, tá vendo? Pois é. Nesse disco aqui, que é um disco um pouco mais acústico, cara, ele toca de uma maneira tão absurdamente pesada nas outras faixas, que estabelece um contraponto muito legal. E isso vale também para os shows, né? O André Cristóvão, meu grande amigo André Cristóvão, ele me deu de presente, antes de ir embora para a Escócia, esse bootleg aqui, fantástico, que é o Going to California, um dos bootlegs mais famosos do Led Zeppelin, que inclusive tem o repertório é muito legal, porque ele tem uma sequência tocando rock and roll aqui, não a música rock and roll, mas tocando várias canções do rock and roll. É muito legal, muito bacana, recomendo que você ir atrás disso aqui. Mas enfim, o John Bonham é também uma unanimidade, e ele tem que evidentemente estar nessa lista dos meus 6 maiores bateristas de rock de todos os tempos. Pois bem, meu amigo e minha amiga, esse então foi mais um vídeo aqui do nosso canal. Não esquece de fazer a sua inscrição, visitar a nossa loja, que tem uns produtos muito legais. E eu volto semana que vem com mais um monte de assuntos bacanas aqui para vocês, beleza? Um abração e até a próxima.